Atendendo a pedidos. Vamos falar aqui sobre espera. O que você tá esperando? Essa live não é só para solteiras, tá? É para noivas, namoradas. Eu vou explicar logo de início o porquê, tá? Ela não serve só para quem tá esperando um casamento, mas ela é uma live para qualquer tipo de espera. Depois vocês me escrevam aqui, né? Vocês vão constatar, Raquel, Karina, Bruna, vocês vão constatar que todo mundo, absolutamente todo mundo, desde que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente vai estar esperando alguma coisa. Tem algum buraquinho no teu coração que é preenchido por uma espera. Então a criança, ela espera o momento em que ela vai ser mais livre para poder fazer as próprias escolhas. O adolescente espera o momento em que ele vai fazer faculdade. Ou quem está fazendo faculdade espera o momento que vai se formar. Quem vai se formar espera o momento que vai casar. Quem vai casar espera o momento que vai ter um bom emprego, etc. A nossa vida, no fim das contas, é uma constante espera, não é, Camila? Vai ficar salva sim, pode ficar tranquila. Eu quero falar para vocês em relação a isso, tá? Me escreve aqui quem tá solteira, noiva, namorando, que é especialmente para vocês porque é o que eu vivo também. E eu queria compartilhar algumas coisas com vocês que me ajudam demais. E a minha espera é longa, para quem me conhece sabe o quão longa é a minha espera. Então eu queria primeiro contar para vocês uma verdade que pode alentar o coração de vocês e que é fruto de quem tem esperança, que é o fato de que qualquer pessoa que está esperando alguém, né, especificamente essa espera, mas pode ser qualquer espera que seja e que dependa não tanto de nós mesmos, mas depende mais de Deus ou, enfim, né, das circunstâncias da vida, mas que depende de outra pessoa, no caso, porque um relacionamento é feito de duas pessoas, a tua vida pode mudar a qualquer momento, né? Então, Tati, não é assim? Carol, não é assim? A gente pode, a qualquer momento, a nossa vida pode mudar. A gente pode encontrar uma pessoa em algum lugar, a gente pode reencontrar uma pessoa em algum lugar, a gente pode... enfim, as histórias, se vocês já conversaram com pessoas, eu adoro perguntar para as pessoas, para casais, como eles se conheceram. E as histórias são muito aleatórias. Tem pessoas que conhecem numa fila do banco, tem pessoas que conhecem no grupo de oração, tem pessoas que conhecem no aeroporto, tem pessoas que conhecem na rua, tem pessoas que é a pessoa que vai fazer um trabalho na casa, tem pessoas que é nas redes sociais. Então é muito, muito, muito aleatória a forma com que as pessoas se encontram ou se reencontram. Então a boa notícia é que quem espera precisa ter em mente que a sua vida pode mudar a qualquer momento. Que essa circunstância que você está vivendo, ela pode mudar a qualquer momento. E isso tem que nos encher de esperança. Isso tem que nos encher de alegria. Por outro lado, você também precisa contar com a possibilidade de que você não sabe quando, porque pode ser a qualquer momento, e esse a qualquer momento ele pode ser amanhã, ele pode ser daqui 15 minutos, esses 15 minutos que podem mudar a sua vida, mas ele também pode ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, afinal você não sabe. E aí, quando a gente olha com a perspectiva do tempo e pensa, nossa, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 15 anos, eu sei que a primeira impressão do nosso coração, o primeiro impulso do nosso coração é sentir uma ansiedade que beira o desespero, né? O que é o desespero? É o oposto da esperança. É como se toda aquela esperança que eu tinha colocado nessa possibilidade de que a minha vida pode mudar a qualquer momento... Ó, a Carol tá falando, meu ex conheci na fila do almoço de um retiro. Ó, e é esse. O que a Carol já sabe, tá? O que ela já sabe? Que Deus quis que ela namorasse essa pessoa. E por isso que eu chamei aqui pessoas que estão namorando também. Por quê? Porque Deus quis que ela namorasse essa pessoa. Então, às vezes a gente chama, né? A pessoa errada. Eu conheci a pessoa errada. E, na verdade, talvez ela não é a pessoa errada. Ou melhor, se Deus permitiu, é porque Ele quis que você namorasse aquela pessoa. Agora, o que Ele não quis é que aquela pessoa fosse
o seu companheiro até a eternidade, né? O seu companheiro para toda a vida. Então é isso que a gente precisa ter em mente e entender dos planos de Deus. Que nem todos os planos de Deus são definitivos. E ainda mais, tá? Porque esses planos, muitas vezes, eles partem daquilo que a gente escolhe errado, que Deus permite, é verdade, mas que nós escolhemos errado e Ele permitiu por um bem maior. É isso sempre que a gente tem que ter em mente. Mas antes de um relacionamento, eu queria te lembrar, né? Essa live é sobre a vontade de Deus, no fim das contas. Eu comecei essa live por quê, né? Por que ela surgiu? Porque, dois motivos, na verdade. Primeiro, a pergunta de algumas pessoas que me mandam na caixinha sobre o que fazer na espera, né? Uma pessoa especificamente me perguntou se ela tinha que trabalhar e ganhar dinheiro, né? Enquanto ela está esperando, ou ela deveria esperar o marido, né? Pra, enfim, cuidar da casa, né? Se ela deveria focar em ganhar dinheiro nesse momento, ou ela deveria focar em esperar o marido. E aí eu perguntei, tá, mas o que uma coisa tem a ver com outra, né? Vejam que a gente coloca na vida oposições. A gente coloca na nossa vida como se fosse uma coisa ou outra. Mas nesse momento, ela tem que esperar. O que vai fazer a diferença é o que ela vai fazer enquanto ela está esperando. E a missão que ela tem nesse momento é o que ela já é e o que só depende dela. E não depende de uma outra pessoa, que é o caso de um relacionamento. Então, essa foi a primeira pergunta, né? Então, quando uma pessoa me pergunta isso, eu sempre tento dar um chacoalhão nela. Porque o que ela tem hoje é o emprego dela, é a circunstância atual dela, é o fato de ela já ser mulher e ter uma vocação enquanto mulher. É o fato de ela ser uma profissional, de ela ser uma filha, uma irmã, né? Dela já ter uma família a qual ela precisa zelar, amar e cuidar. Essa família já existe, né? Até ela ter a nova família dela, o novo núcleo dela, ela tem essa família que ela precisa amar e cuidar. Se ela não sabe amar e cuidar esse núcleo familiar, como ela vai saber amar e cuidar um novo núcleo familiar que vai surgir depois? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, essa pessoa já me fez perceber, não, preciso fazer essa live. E um outro motivo foi uma frase que a Laise Salles postou, né? Ela acabou de perder uma filha, faz alguns meses que ela perdeu uma filha de 7 anos, né? E aí ela escreveu, né? Uma frase muito bonita, né? Que ao invés de abertura à vida, deveria se chamar abertura à vontade de Deus. E aí eu fiquei pensando que essa frase, abertura à vontade de Deus, ela inclui absolutamente qualquer coisa da nossa vida. Inclusive, inclui não só, porque abertura à vida a gente fala de quem tá casado já, mas abertura à vontade de Deus inclui qualquer pessoa que quer viver sob um ponto de vista cristão. Uma pessoa que tem essa vontade de viver de acordo com a vontade de Deus, porque entende que a vontade de Deus é a melhor para nós. Ele é o criador de tudo. Ele é aquele que tem o sentido da eternidade. Ele é aquele que sabe como nos fazer felizes de verdade. Ou seja, por que eu não iria querer a vontade dele? Se ele sabe tudo, se ele tem a perspectiva da eternidade, se ele vê o que eu não vejo, se ele sabe o que alegra o meu coração mais do que eu mesma, então por que eu não vou querer a vontade dele? Mas o que acontece? E aí eu vou dar exemplos para você de coisas que eu fiz e que provavelmente você também faça nesse período. O que acontece muitas vezes? Eu falo com a minha boca e até tenho vontade, a minha vontade é real de fazer a vontade de Deus e de esperar em Deus, não é verdade? Não é verdade, Andy? Assim, a gente espera na vontade de Deus. Porém, qual é a primeira vontade dele para todos os cristãos? Absolutamente todos os cristãos. Casados, solteiros, namorando, enfim, celibatários. Absolutamente todos os cristãos. Que nós vivamos buscando a santidade. Então, se a primeira vocação do cristão é a vivência, é a busca sincera e a santidade, é isso mesmo, Carol, a santidade. Ou seja, o que a gente precisa ter certeza em relação aos nossos relacionamentos? Que ele quer a nossa santidade. Então, para você ter certeza se é a vontade de Deus, é muito simples no fim das contas.
Você está vivendo a santidade naquele relacionamento? Aquele relacionamento te faz buscar a santidade ou ele te atrapalha na busca pela santidade? E aqui eu não estou falando da perfeição cristã, eu estou falando da luta cristã, que é a nossa vida, né? Hoje o evangelho era sobre Pedro, né? Mais do que ele, a luta de Pedro, a luta de Paulo. A gente percebe nos nossos modelos que Deus deixou para nós, né? Não ele que era perfeito, mas modelos que ele escolheu para segui-lo, para continuar o cristianismo, que eram pessoas que lutavam. Então, pra gente, a primeira coisa que a gente precisa entender, seja nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos que a gente busca, é que eu não posso tentar resolver sozinha. Que é exatamente isso que muitas de nós fazemos. Eu quero esperar em Deus, mas eu acabo aceitando relacionamentos que me afastam de Deus. Eu acabo aceitando relacionamentos que não estão de acordo com o plano de Deus. O que eu posso pensar desses relacionamentos? Que são óbvios, que não é a vontade de Deus. Que se as duas pessoas não estão dispostas a lutar ao menos, então não é a vontade de Deus para mim, né? É óbvio, é eu que estou tentando resolver aquela situação, atrofiar a espera, eu quero resolver rápido, eu quero resolver logo. E eu tento resolver do meu jeito com aquela pessoa que surge, que muitas vezes é uma pedra no meu caminho e eu não tô percebendo. Que é óbvio que é uma pedra no meu caminho, porque ela está atrapalhando a minha busca pela santidade. Mas na ânsia, na ansiedade, na carência, na solidão, enfim, eu fico tentando resolver o mais rápido possível e acabo caindo em relacionamentos que só me afastam de Deus e não me aproximam de Deus. Deus quer esses relacionamentos? Não, esses relacionamentos você não precisa ter dúvida. Não precisa ter dúvida, né? E isso a gente já vê no início do relacionamento. Se a outra pessoa está disposta a lutar, é uma coisa. Mas se aquela pessoa nem está disposta a lutar, então é óbvio, Deus não quer essa pessoa. Essa pessoa é uma pedra no teu caminho de santificação. Você tá tentando resolver, né? A Carol tá falando, aí a gente quer ser o Deus do nosso relacionamento e resolve do nosso jeito. É exatamente isso. A gente acha que tá fazendo um bem, a gente acha que tá com um peixe, na verdade está com uma pedra, né? E aí Deus quis isso? Bom, ele permitiu isso. Permitiu porque ele tem um bem maior a tirar disso. Perfeito, ele sempre tem um plano B, né? Ele sempre tem um plano B. Mas esse plano B, ele vai ter consequências. Não existe marca de pecado que não tenha consequências em nós. Vejam, eu tenho um exemplo lindo que eu adoro pensar. É como se eu ganhasse um carro novo, tá? Eu ganhei um carro novo, que é o meu corpo, que é a minha alma, que é os meus afetos, que é os meus sentimentos, e que toda vez que eu caio num pecado mortal, é como se eu batesse esse carro. O que Deus faz através da confissão, né? Que é um sacramento maravilhoso que nos perdoa, porque ele está sempre disposto a nos perdoar. Ele manda para a mecânica e ele reforma esse carro. E esse carro pode até parecer novo de novo, mas ele vai ser um carro batido. Ele nunca mais vai ser o carro zero que eu tinha antes, com a potência que eu tinha antes, com a coragem que eu tinha antes para andar, enfim, né? Então eu preciso cuidar desse carro. Por quê? Porque por mais que Deus, ele corrija né? Mande lá para a mecânica arrumar esse carro nunca mais vai ser novo de novo. Então a gente precisa entender que o quão preciosas nós somos, o quão, enfim, a gente precisa entender o nosso valor. Eu costumo falar lá para as meninas de 12, 13 anos, né, na escola, quando eu vou dar palestras para adolescentes, que o que a gente precisa entender é que se eu sou como uma flor, eu posso, e eu não cuido dessa flor, a pessoa que usar essa flor ou manusear essa flor, ela pode amassar essa flor. E depois eu posso tentar voltar, que aquela flor volte a ser como era, mas ela nunca mais vai ser como ela era antes. Ela não vai voltar. Eu posso tentar desamassar todas as pétalas, mas ela não vai voltar. E nós mulheres somos como flores, nós temos um parentesco com a flor. Assim como outras coisas na natureza, que simbolicamente Deus colocou a lógica do feminino, como as pedras preciosas, como as pérolas,
que estão protegidas, né? É uma concha que protege a pérola. São pedras brutas que protegem as pedras preciosas. Essa preciosidade, ela precisa ser protegida e encontrada. E isso tudo simboliza a nossa intimidade. Até a biologia da flor é parecida com a biologia feminina. Até a biologia da pedra, da concha, é parecida com a biologia feminina. Então, o que a gente precisa compreender? Que isso é simbólica, mas que Deus deixou para que a gente entendesse o nosso valor. E que as pérolas perdem o valor quando elas não são mais raras. Quando elas simplesmente viram algo que todo mundo tem acesso, que ficam disponíveis. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Que nós mulheres temos algo precioso, muito precioso, que é desejável pelos homens, que é desejável, mas que nós precisamos proteger. Os homens deveriam proteger também. Mas como hoje o mundo está como está, a gente tem que proteger, nós mesmos temos que proteger. Então, a lógica deveria ser a pedra bruta proteger a pedra preciosa, a concha proteger a pérola, o caule proteger a flor. Essa deveria ser a lógica. Mas até nisso, os homens precisam ser educados para cumprirem o seu papel. E isso também passa por nós. Isso também passa pelo nosso papel num relacionamento. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa tentar entender. Eu não posso atrofiar ou tentar resolver do meu jeito. Essa é a primeira coisa, né? Não existe outro jeito, né? Se me leva a me afastar de Deus, a me afastar do meu símbolo, a me afastar do meu manual de instruções, se leva a perder valor, se leva a me desproteger, imediatamente eu sei que essa não é a vontade de Deus. Eu preciso saber que essa não é a vontade de Deus e me afastar disso e fugir disso. Por quê? Porque essa não é a vontade de Deus. Segunda coisa é que, o que a gente precisa entender? Que Deus nos dá, vejam, anotem, tá? Deus nos dá a menor cruz possível em cada momento. Tem uma historinha muito bonita, né? De uma pessoa que vai falar com Deus e fala assim: Deus, a minha cruz tá muito pesada. Ela tá muito pesada. Então vamos trocar de cruz? Aí Deus falou: tá bom, então vamos lá. Escolhe a cruz que você quer. Aí tem lá uma cruz de papel, uma cruz de madeira, uma cruz de bronze, uma cruz de ouro, uma cruzes mais pesadas, né? E a pessoa vai lá e escolhe a cruz de papel. E aí quando ela escolhe a cruz de papel, Deus fala assim: olha, tá bom, mas essa cruz já é a sua. E aí o que isso nos ensina? O que essa historinha nos ensina? Que muitas vezes a gente acha que está difícil, e é difícil, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar é, assim como eu comecei a live falando disso, né? Que toda a vida, até de uma criança, é uma ausência. E essa ausência de algo que eu desejo me gera uma dor. Então, exceto no céu, que toda a minha vontade, toda a felicidade, plenitude da felicidade vai ser possível, nesse mundo sempre vai ter buraquinhos no meu coração. Então, sempre vão ser ausências que me geram dor. Até mesmo quem escolhe uma vida, por exemplo, quem escolhe um certo emprego precisa abrir mão de todos os outros que ele também gostaria, talvez. Ou quem escolhe um carro precisa abrir mão de todos os outros carros que talvez a pessoa também gostaria. Então, até uma escolha gera nãos, né? Enfim, eu tenho que dizer que não. Quando eu escolho um sim, eu tenho que dizer que não para várias outras coisas. Quando eu escolho uma pessoa, eu tenho que dizer não para várias outras que podem aparecer posteriormente, né? Então, pode ser que, né, pode ter acontecido isso com você também. Você ter escolhido uma pessoa e de repente apareceu várias outras pessoas que pareciam até melhores do que aquela pessoa. Mas você escolheu aquela pessoa. Claro que se você está num namoro ainda não é casamento. Mas enfim, o que você precisa entender? Que sempre nesse mundo o teu coração vai ter um buraquinho de algo que te falta. Essa justamente é a tua cruz. Só que a tua cruz, nesse momento, é a menor cruz possível. Ou seja, qualquer outra circunstância que você acha que seria melhor, seria pior. Nesse momento agora, seria pior.
Então, a gente acha, né, quem é solteira acha que estando casada ia ser melhor, mas talvez você não tá preparada ainda, talvez a outra pessoa ainda não está totalmente preparada e vocês juntos não seria tão bom assim. Eu mesmo, quando eu olho pra minha vida, hoje eu penso assim, bom, já tem mais de 20 anos que eu me converti e eu vejo claramente que houve um processo de amadurecimento do meu coração. Então, quando eu olho pra Jéssica de 20 e poucos anos, que ainda tinha várias coisas do mundo, vamos dizer assim, se eu tivesse casado naquela época, será que eu teria conseguido ser aberta à vontade de Deus no número de filhos? Porque eu tinha medo, né, do número de... Eu via muitas amigas que eram muito felizes com vários filhos, né, que eram realmente abertas à vontade de Deus nesse quesito, mas eu ficava com medo, ficava pensando, será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu conseguiria dar conta? E obviamente Deus achou que não, né? Porque senão eu teria casado naquele momento. E vejam que hoje eu consigo olhar para aquela circunstância, porque afinal, né, apesar de eu ter medo, eu estava disposta a fazer a vontade de Deus. Esse é o importante, tá? Esse que é o importante. Eu estava disposta, se eu tivesse casado naquele momento, a fazer a vontade de Deus. Mas será que eu teria feito a vontade de Deus? Será que eu não teria corrido risco de ter atrofiado a vontade de Deus nisso em algum momento? De querer fazer a minha vontade? Por medo, enfim, por preguiça, por vários motivos? Então, o que eu preciso olhar para aquele momento, para aquela circunstância da minha vida? Com gratidão a Deus, porque Ele evitou que eu tivesse pecado, Ele evitou que eu tivesse escolhido um caminho que me afastaria dele, Ele não quis que eu me afastasse dele. Então, talvez Ele me poupou de uma cruz ainda maior que eu poderia ter carregado, se eu tivesse casado naquele momento e eu tivesse rejeitado a vontade dele no número de filhos. Então, hoje eu consigo ter essa maturidade de entender que Ele me deu a menor cruz possível, e aquela cruz que principalmente é a cruz que pode me levar para Ele, porque tem muitas cruzes que as pessoas carregam que infelizmente não vão levar, que elas tomam para si sem a graça de Deus, que elas escolhem para si sem a graça de Deus, que é o caso de quem namora e não é a vontade de Deus. Se você tá namorando e essa não é a vontade de Deus, porque você não tá no caminho, é a cruz que você escolheu para si. Provavelmente você tá vivendo as consequências do mundo, da tua escolha, mas essa não é a cruz que Deus escolheu para você, é a cruz que você escolheu para você. Então você não tem graça de Deus para carregar essa cruz, né? Então a gente acha que a gente tá diminuindo uma cruz quando escolhe por nós mesmas, quando na verdade a gente está escolhendo uma cruz sem a graça de Deus para vivê-la. Por isso que a gente consegue, se você conhece famílias numerosas, por exemplo, é nítido que elas são, muitas vezes, se foi uma cruz que Deus escolheu e não elas, repito, tá? Por isso que tem que examinar o nosso coração sempre, porque existem circunstâncias que a pessoa tem que fazer realmente. Às vezes a pessoa não tá bem emocionalmente, às vezes a pessoa não tá bem fisicamente, então realmente existem casos, por isso que precisa ser caso a caso, em que não é prudente que a pessoa seja aberta à vida tanto. Mas quando é a vontade de Deus, quando a pessoa seguiu a vontade de Deus, ela tem a graça de Deus para carregar aquela cruz. E para ela, aquela é a menor cruz possível. Assim como quem espera em Deus, ou seja, espera a vontade de Deus realmente, que é afastando as circunstâncias de pecado, lutando pela santidade, independentemente das circunstâncias. E de novo, aqui eu tô falando de luta e não de efetivamente ser santo, né? Porque ser santo, se a gente já fosse santo, a gente já iria pro céu imediatamente. Mas que é um caminho cujo coração precisa estar verdadeiramente sedento por encontrar a Deus, mais do que encontrar outra pessoa. Encontrar a Deus face a face, mais do que encontrar outra pessoa. Por quê? Porque uma pessoa humana, ela tem a potência de nos fazer feliz por 50 anos, 60 anos, vamos lá, se você for novinha, 70 anos,
mas Deus é o único que pode nos fazer feliz eternamente. Eternamente. Raíssa, parabéns! Ela tá falando de que descobriu o quarto baby. Lembra, Raíssa, que se foi Deus que escolheu isso pra você, essa cruz que você tá vivendo é a menor cruz possível. E que é o teu caminho, primeiro, que você tem graça, né? Peça graça, porque você tem essa graça de passar por isso. E essa é a tua menor cruz possível nesse momento, especificamente. É a menor cruz possível. Então, como você pode, nessa circunstância, assim como quem ainda não é casada, nessa circunstância pode viver da melhor forma possível esse momento, né? Da melhor forma possível. Por quê? Porque senão, gente, a gente fica sempre na mística do Oxalá, como dizia São José Maria Escrivá. Oxalá eu não me tivesse casado. Oxalá eu tivesse casada. Oxalá eu tivesse escolhido outra profissão. E assim é a tentação de ficar olhando para a grama do vizinho ou para a vida que não é nossa, almejando outra coisa, sendo que o que eu tenho para santificar é o hoje, é o agora, é o esse momento. E aí eu vou dar exemplos para vocês. O que a gente precisa ter em mente? Que se eu fiz essa primeira etapa, que é escolher pela vontade de Deus algo que me leva a Ele, que eleva, que me melhora como pessoa, como cristã a cada momento, que juntos, dentro do relacionamento, os dois buscam a mesma coisa, buscam lutar juntos, etc., tem os mesmos valores, etc., perfeito. Eu tenho a primeira etapa, que é entender que esse é o querer de Deus pro meu relacionamento. A segunda etapa é entender se Deus quer que eu case com essa pessoa. E isso nem sempre... Primeiro, eu preciso namorar pra saber disso, né? Então não tem como eu olhar pra pessoa de cara e falar assim, essa sim, essa não, né? Algumas vezes a gente até sabe, porque nem sempre tem compatibilidade, nem sempre tem atração. Então, são fatores essenciais, senão é amizade, né? Senão é amizade. Mas, se eu tenho a primeira etapa, que é a compreensão de que aquilo é algo que me santifica, que é o meu caminho de santificação, então, ok, eu vou para o segundo momento, que é justamente ambos refletirem se são compatíveis, né? Se aquela relação vai evoluir ou não para um casamento. E aí, aqui eu quero que vocês reflitam comigo algumas coisas que doem bastante, né? Porque, por exemplo, quem tava falando aqui que tava namorando, né? Que encontrou o ex, a Carol, né? Que encontrou o ex numa fila, enfim. O que a gente precisa compreender? Que muitas vezes não é aquela pessoa para casar, né? Então era para namorar. Então se eu vivi direitinho, etc., eu preciso entender que ambos podem ter ganhado com aquele relacionamento, que é um momento de amadurecimento para ambos, que que viveram uma amizade, que viveram um amadurecimento, que viveram, né, um período que pode ter sido importante para ambos, tá? Mas que nem sempre Deus quer que aquelas pessoas de fato casem. E aí vou dar exemplos para vocês aqui, tá? Do que eu não posso fazer nesse momento. Do que eu não posso fazer nesse momento. Por quê? O que acontece com as mulheres quando começam a namorar? Geralmente, né? Não sei vocês, mas tem até meme que fazem comigo quando eu começo a namorar. Umas amigas começam a me mandar memes assim, ó. Jéssica já tá pesquisando onde morar, a Jéssica já tá pesquisando como vai ser a casa, como vai ser a decoração do casamento, enfim, ficam brincando comigo. Que é como se eu começasse a namorar e pronto, já... Agora eu vou casar. Então, claro, a gente começa a namorar porque a gente tem esperança de que é com aquela pessoa que a gente vai casar, né? Senão não tem sentido começar o namoro. Tudo bem, até aí tudo bem. Agora, o que eu não posso fazer? Parar a minha vida como se eu tivesse casada. Parar todo o restante da minha vida profissional, pessoal e começar a tomar decisões baseadas numa vida de casal. Por quê? Porque eu ainda não sou casada. E é aí que é o erro de muitas mulheres. Por quê? Porque a gente coloca toda a expectativa da nossa vida em cima daquele relacionamento. É como se todos os tripés
o social, o familiar, até o relacionamento com Deus, muitas vezes, porque é como se a gente substituísse Deus por uma pessoa. É como se a gente começasse a idolatrar aquela pessoa. Muitas mulheres têm inclinação a fazer isso, né? Estão tão desesperadas por encontrar alguém que facilmente colocam o namorado no lugar de Deus, né? Que invertem a ordem das coisas e começam a tomar decisões na sua vida baseadas na expectativa do casamento daquela pessoa. Então, o que muitas vezes acontece? Se é uma profissional, para de estudar para se tornar uma profissional cada vez melhor, que é o que eu tenho hoje, é a minha profissão, então não posso parar a minha profissão, tenho que continuar trabalhando, que é o que eu tenho hoje para santificar. Ou muitas vezes acabam mudando, né, param a vida de outras circunstâncias para fazer isso, param de viajar, param de sair com os amigos, param de ver a família, né, essa família que eu ainda tenho que cuidar e amar, enfim, né, começam a parar de fazer coisas que deveriam cuidar e zelar, porque é o que tem hoje, pra colocar toda a sua expectativa nesse relacionamento que ainda é um namoro. E aí eu vou dar alguns exemplos pra vocês, né? Eu morava em outro apartamento. E aí, o que eu tinha? No apartamento era muito básico o apartamento. Então comprei o que era necessário mesmo, né? Comprei uma pia lá improvisada, comprei um quarto, nunca comprei cabeceira, comprei um guarda-roupa bem simples, não comprei tapete, não comprei cortina, não comprei quadros na parede, né? Era um sofá e uma rack e uma TV, era a única coisa que tinha na cozinha. Na sala tinha uma mesa, enfim, era muito simples. Parecia que quando a pessoa entrava no meu apartamento, a impressão que ela tinha que tava faltando, que tava ainda em reforma, né? Tava precisando de coisas, porque de fato era aquilo que era estritamente necessário. E qual que era a minha justificativa? Eu tinha dinheiro, eu tinha condições de melhorar, só que qual que era a minha justificativa pra mim mesma? Quando eu casar, eu vou comprar um tapete. Quando eu casar, eu vou colocar um quadro na parede. Quando eu casar, eu vou comprar uma cabeceira. Quando eu casar, eu vou comprar um guarda-roupa. O que isso gerava em mim? Primeiro, naquela casa especificamente, a sensação de que eu estava numa casa provisória. De que eu não estava na minha casa, de que eu estava numa casa à espera de algo, à espera de uma mudança que, né, se é o caso, deveria ter data, mas não tinha data nesse caso, porque eu não tinha um casamento à vista. Então eu ficava sempre naquela casa provisória, que não tinha nada a ver comigo, que não tinha minha cara, que eu escolhi coisas muito aleatórias para cumprir uma função, algo funcional, mas que não tinha beleza. O que isso me gerou? Mais ainda ansiedade, mais ainda expectativa, né? Comecei lá a live falando isso. Pode ser que a tua vida mude daqui 5 minutos. Pode ser que ela demore 5 anos para mudar, 10 anos. Enfim, Deus é que sabe, você não sabe. Então você não pode basear a tua vida nessa expectativa. A tua casa hoje, o teu quarto hoje, aquilo que você tem hoje, precisa ter a tua cara, precisa ser aconchegante. Você tem a tua casa hoje. Você precisa se sentir em casa, você precisa se sentir bem no teu quarto, você precisa que aquilo tenha beleza, porque a beleza eleva, a beleza anima, ânimo vem de alma, uma alma animada trabalha melhor, se arruma melhor e consequentemente, vai ficar mais bonita para conhecer alguém, né? Vejam que é um ciclo de retroalimentação. A beleza do espaço anima, a alma animada se arruma melhor, a alma animada que se arruma melhor vai ter mais chance de encontrar alguém, ou seja, é uma retroalimentação. Então você não pode fazer como eu lá atrás, que baseava a minha casa, né, a decoração da minha casa a quando eu fosse casar. Isso que eu tô falando aqui de 15 anos atrás. Ou seja, claro que depois que eu me mudei de novo, eu entendi isso, e vejam que Deus vai amadurecendo o nosso coração nisso, e eu entendi que isso era besteira, que enquanto eu tenho a minha casa, eu preciso que a minha casa tenha a minha cara, que eu me sinta em casa, que eu queira estar em casa, enfim, né? E aí sim, a chave mudou, graças a Deus. A minha casa hoje tem a minha cara, eu adoro a minha casa, mudou totalmente a minha percepção, o meu bem-estar, a minha autoestima em relação à minha casa, enfim, né? Então, aqui foi o primeiro aprendizado grande que eu tive. Só que não parou por aí. Por quê? Porque eu continuei a tomar decisões baseadas na expectativa de casar. E aí vou dar outro exemplo. Eu sempre amei
ser repórter de TV. Isso era desde pequena, desde 7, 8 anos eu fazia vídeo não, na verdade, porque não tinha vídeo, né? Mas eu fazia reportagem na frente do espelho, todo o trabalho que eu apresentava na escola era em forma de apresentadora, repórter, etc. Fazia jornal na quinta, sexta série, porque eu já queria ser jornalista. Então, quando eu comecei a faculdade, primeiro semestre da faculdade, eu já trabalhava na TV Campus, fiquei trabalhando durante toda a minha faculdade, me formei e fui trabalhar na TV. Mas aí teve um momento de conversão, né? Aí teve, assim, nesse momento ali de início da faculdade, foi o momento que eu me converti, de fato, já era católica, mas foi o momento que eu entendi o que era ser católica, decidi o que era ser católica, inclusive nos relacionamentos. Então, pronto, eu quero encontrar alguém pra construir uma família, pra ter uma família. Então, o que aconteceu? Eu me formei na faculdade, fui ser repórter de TV, logo depois que eu me formei eu já comecei a trabalhar na afiliada da Record aqui em Santa Catarina, só que sempre ficava aquela ansiedade. Quando eu conhecia alguém, começava a namorar, eu ficava pensando, meu Deus, mas o repórter quase não tem horário fixo. Todo dia o meu chefe me pedia para trocar de horário. Eu tinha que chegar mais cedo, sair mais tarde, muitas vezes quando tinha pautas especiais. Então eu sempre ficava pensando, poxa, se eu tiver filho, quem é que vai buscar meu filho na escola? Se eu tiver marido, como que eu vou conseguir combinar as coisas com meu marido? Se eu quase não consigo ter férias, se eu trabalho no fim de semana, se eu trabalho nas férias, se eu trabalho no Réveillon, né? Eu trabalhei anos seguidos no Réveillon. Como que eu vou fazer? E aí, o que eu fiz? Bom, primeiro, fui fazer mestrado. Que eu não me arrependo de jeito nenhum, né? Porque, vejam, Deus usou tudo que eu estudei para algo maravilhoso. Mas eu tomei essa decisão baseada numa expectativa. Porque o que eu imaginei? Bom, um professor universitário tem mais tempo livre, tem um horário fixo de trabalho, então trabalha de segunda a sexta, eu vou ter um fim de semana, eu vou ter horário para ir buscar meu filho na escola, enfim. Então, sempre que eu tomava a decisão, eu tomava porque eu tava namorando, provavelmente, né? Eu nem lembro mais. Provavelmente eu tava namorando e tomava essa decisão. Aí eu saía da TV, fui fazer mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu não tava namorando, eu tinha terminado o mestrado e eu continuava com aquele sonho da TV, só que eu ainda não tava namorando, eu ainda não tava casada, eu ainda não tinha filhos. Aí, de novo, eu voltei pra reportagem de TV. Então, eu fui trabalhar de novo na TV. Aí, trabalhei de novo na afiliada da Record, depois eu fui pra SBT. Aí, o que aconteceu? Comecei a namorar de novo. Aí, pronto, agora eu vou casar. Então, o que eu fiz? Fui fazer doutorado. Graças a Deus, dessa vez no doutorado, eu não saí da TV. Eu fiquei fazendo as duas coisas, mas o meu doutorado já foi pensando nessa possibilidade. Bom, eu vou ter mais tempo para me dedicar à minha família e etc, já sonhando com aquilo, com aquela expectativa. O que aconteceu foi que eu terminei o doutorado, graças a Deus, mas acabou, a minha saúde acabou, eu tava trabalhando demais, né? E aí meu namoro acabou, enfim, não deu certo o meu namoro, e aí pronto. A primeira coisa, o primeiro movimento que eu fiz, tá? Chegar na frente do sacrário, me ajoelhar e falar, Deus, olha o que você fez comigo, porque eu decidi, porque eu queria ser uma boa mãe, porque eu queria ser uma boa esposa, e aí o namoro não dá certo, não sei o quê. E o que eu sinto no meu coração naquele momento? Eu sempre conto essa história porque hoje eu dou risada disso. O que eu senti no meu coração naquele momento? Jéssica, mas peraí, eu não te disse que você ia casar agora. Eu não te disse que era pra você sair da TV ou pra você fazer doutorado. Você agiu livremente. Você decidiu por um motivo que parecia bom, belo e verdadeiro, mas foi você que decidiu isso. O que eu entendi? Que naquele momento, em vez de eu pensar, não, eu vou fazer porque eu quero ser uma boa profissional, porque eu quero aproveitar meu tempo livre, porque eu preciso frutificar na minha profissão como jornalista, eu preciso estar em mais espaços em que a minha formação seja boa, seja bela, seja verdadeira, porque hoje eu sou solteira, então como solteira eu posso trabalhar bastante, eu posso conversar com muitas pessoas, eu posso fazer muito apostolado, como professora universitária, como jornalista, maravilha! Em vez de eu pensar isso, o que eu pensava? Egoisticamente, eu pensava numa solução de problema, eu pensava numa cruz que eu nem tinha ainda e que Deus nunca me prometeu, nunca me disse
que eu ia casar naquele momento e que eu deveria fazer isso. Eu que escolhi aquilo, eu que escolhi fazer doutorado, eu que escolhi fazer mestrado, eu que escolhi. Ou seja, vejam que eu que coloquei a carroça na frente dos bois e depois ainda fui culpar Deus, ainda fui tirar satisfações com ele. Então, o que provavelmente muitas de vocês estão fazendo? Vocês estão tomando decisões baseadas na expectativa. E vejam, eu não estou dizendo que a gente não tem que se preparar, né? Eu não estou dizendo que não é bom, belo e verdadeiro a gente adquirir virtudes para sermos uma boa esposa, para sermos boas mães, não tô dizendo isso. Mas eu tô dizendo que você não precisa ficar comprando livro infantil agora. Eu tô dizendo que você não precisa fazer um curso de maternidade agora. Que você não precisa ficar tomando decisões na tua vida profissional baseada naquilo que tá lá na frente, baseada naquilo... Por quê? Porque você tá colocando na conta de Deus, ou num sonho que é bom, belo e verdadeiro enquanto sonho, uma realização que depende de Deus, que depende daquilo que não está nas suas mãos e que você não sabe quando vai chegar, e que fazer isso só vai te gerar uma ansiedade maior, e que aí você vai ficar brava com Deus quando a culpa foi sua, quando foi você que aumentou a tua ansiedade, quando tentou antecipar etapas e tentar minimizar uma cruz que você nem sabe se vai ter. Por quê? Porque talvez você tá comprando... Eu vejo muitas pessoas fazendo biblioteca para filho, sendo recém-casado. Você sabe se você vai ter filhos? Se há vontade de Deus para você e pro seu marido que vocês tenham filhos, porque afinal tem essa possibilidade ainda. E você, a primeira etapa, né, é você encontrar alguém para casar. A segunda etapa é que vocês tem que estar abertos à vontade de Deus para que Ele queira ou não que vocês tenham filhos. E isso é uma outra coisa. Isso não depende de você ser bom ou não. Isso não depende de você ser virtuoso ou não. Isso não depende de você merecer ou não. Isso é uma coisa muitíssimo importante. Qual é a impressão que a gente tem? Isso é um pensamento protestante. É um pensamento protestante. A gente achar que é castigo de Deus quando ele demora. Não! Olha, gente, Santa Ana e São Joaquim engravidaram na velhice. Santa Ana, que depois eu vou deixar uma oração linda que eu tenho feito aqui, ela rezava para encontrar São Joaquim porque ela casou bem tarde, ela não casou jovenzinha. Será que ela pensava? Ela, mãe de Nossa Senhora, mãe da Mãe de Deus, ela casou na velhice, engravidou na velhice. Será que ela era uma pessoa ruim? Será que ela era uma pessoa pouco virtuosa? Porque é isso que a gente precisa não confundir. Pessoas não virtuosas podem casar cedo. Então não é porque você talvez não adquiriu as virtudes ainda, não é porque você ainda precisa tal coisa. Às vezes a gente tem essa tentação de pensar, não, o que eu ainda preciso? Claro, a gente sempre tem coisas a aprender, a gente sempre tem coisas a melhorar. A nossa vida vai ser uma constante luta de começar e recomeçar, né? É a teimosia santa, né? Começar é de muitos, recomeçar sempre é de santos. Então é isso que a gente precisa entender. Que não é pela tua virtude ou pela quantidade de virtudes que você tem, é só olhar para as pessoas que casam. Tem muitas pessoas que casam cedo e ainda são imaturas, né? Por quê? Porque Deus quis que aquelas pessoas, né, elas vão ter outras cruzes. Então é isso que a gente precisa entender. Que cada pessoa, cada momento da vida vai ter as suas próprias cruzes. Você vai casar e aí você vai ter outras cruzes, né? Raíssa tá no 4º filho, certamente ela tem outras cruzes nesse momento. Ela tem as cruzes de um filho doente, ela tem as cruzes de talvez não tá cansada porque tem que dar atenção para todos eles, ela tem a cruz de talvez ter que trabalhar para ajudar o marido nas despesas da casa, ou até algumas mulheres são a renda principal da casa, ou seja, precisamos entender que cada momento da vida vai ter as próprias cruzes e que você tem nesse momento a menor cruz possível e que nós não podemos viver baseado na expectativa do que vai vir, porque senão a gente não aproveita aquilo que a gente tem, a gente é o filho ingrato, a gente fica não agradecendo pelo que nós temos hoje, pelo que nós somos hoje e muito menos conseguimos compreender como nós podemos frutificar hoje. Por quê? Porque todas as mulheres têm vocação à maternidade. E essa vocação à maternidade, como dizia a Santa Edith Stein, né, Santa Teresa Benedita da Cruz, ela não significa ter filhos biológicos. A gente confunde a palavra maternidade com ter filhos biológicos. Não!
A vocação da mulher é o amor. A vocação da mulher é ensinar o homem a amar, seja o seu marido, seja o seu filho. E por que eu digo isso com tanta segurança? Porque cada vez mais eu entendo que a mulher é o elo de ligação entre Deus e o homem. E Deus é amor. Então, se a mulher está com o coração fechado, ou se a mulher não está conseguindo amar, não está conseguindo ser esse elo de ligação, seja porque ele é rompido por causa do pecado, né? Se vive numa vida de pecado, ou seja porque a gente não consegue ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. Em cada momento, a gente não consegue chegar até o homem. A gente não consegue, num casamento, esse elo de ligação, ele vai se aliar com o homem, né? Deus, através da mulher, chega no homem e aquilo é uma relação que vai ser alimentada pelo amor que é Deus e retroalimentada e construída por esse amor que permanece por causa de Deus. Ou seja, não tem como dois copos vazios se encherem. Eu preciso do amor de Deus. E nesse momento agora, você solteira, ou você noiva, ou você namorada, que você ainda não tem esse elo de ligação com seu marido, você tem a missão de semear amor. Você tem a missão de receber esse amor da fonte e semeá-lo, porque você é semente também, assim como uma flor poliniza, assim como a mulher tem o potencial de semear, a mulher tem o potencial de gerar novas vidas e que não necessariamente são vidas biológicas. Por quê? Porque cada pessoa que passa pela nossa vida, a tua família que você tem agora, os teus colegas de trabalho ou através do teu trabalho, porque ele pode ser a linguagem, né? Quando a gente fala da linguagem, a gente não tem só a linguagem falada, a gente tem linguagem escrita. Não sei o que você trabalha, pode ser descascar a batata. Você tem a missão de ser a melhor descascadora de batata que pode ser, para que a pessoa que olhe você como descascadora de batata veja a alegria de Deus em você, veja esse amor que vem da fonte em você. E sinta um pouquinho desse calor de amor que vem da fonte, que talvez vai ser o único que ela vai ter contato, que talvez vai ser o único que ela vai ter acesso. E é aí que você, independentemente se você é casada ou você é solteira, você consegue ser aquilo que Deus espera de você enquanto mulher. Ser aquilo que Deus espera de você enquanto nessa vocação à maternidade que você já tem hoje, ainda que você não tenha filhos biológicos, ainda que você não seja casada ainda. Então, é isso que a gente precisa entender. O que eu tenho hoje? O que eu sou hoje? Onde eu sou chamada a exercer a minha vocação à maternidade? Onde eu sou chamada a exercer esse elo de ligação entre Deus e o mundo? Né? Quais os lugares que Deus me plantou nesse momento em que eu tenho que florescer? Quais as pessoas que Ele colocou ao meu redor? E que ali eu preciso ser sal e luz. E ali eu preciso florescer. Né? Aquele conceito de Santa Clara é lindo porque ele é principalmente para as mulheres. Né? Ela dizia, né? Eu devo florescer onde Deus me plantar. Então é isso que a gente precisa entender. Que é a tua circunstância de hoje que vai fazer com que você deite a cabeça no travesseiro e pense que apesar da tua espera, que apesar da cruz da espera, que é dolorosa, sim, eu não estou minimizando ela é dolorosa, porque enquanto a nossa vocação não se concretiza, enquanto a gente não concretiza essa vocação, né, que é ao matrimônio, quem é chamado ao matrimônio tem esse chamado, enquanto a gente não concretiza, há uma ausência dolorosa, há uma dor. Só que eu não posso focar na dor. Vocês já sentiram dor de cabeça? E se você fica focando na dor de cabeça, parece que dói mais. Então é isso. Quando você deitar a cabeça no travesseiro e ficou esperando de braço cruzado, ou ficou simplesmente parando a tua vida para esperar, é claro que vai ser um desespero a tua esperança, porque você não plantou nada. Você não plantou nada. Não existe como colher aquilo que nós não plantamos. Eu preciso plantar aquilo que eu desejo colher. Se eu quero colher amor, eu preciso plantar amor. Se eu quero colher beleza, eu preciso plantar beleza. E hoje, não no teu casamento, não naquilo que vai vir, mas hoje, no teu trabalho profissional, na tua vida, na tua família, no teu grupo de oração, na tua comunidade, onde você está plantada hoje. Só assim Deus pode cumprir em você a promessa. Deus pode cumprir a promessa de você frutificar e de você conseguir ser essa pessoa que vai ser um jardim florido. E é isso que vai te dar alento no fim do dia. É isso que vai te trazer uma certa saciedade no fim do dia, de pensar assim:
apesar de eu não estar plenamente realizada na minha vocação, eu consigo perceber os frutos do meu trabalho, eu consigo perceber os frutos da minha atuação como mulher, eu consigo perceber os frutos e isso nos traz um quentinho, isso nos traz um alento, porque a gente percebe que Deus está nos usando, que Deus está agindo através de nós, e isso nos dá essa sensação de que eu estou florescendo no lugar onde Deus me plantou. E que sim, essa espera é dolorosa, mas ela precisa ser frutífera, ela pode ser frutífera. Então é isso que eu queria falar pra vocês hoje, né? Já passei aqui do tempo que eu tinha pensado. Mas enfim, agora vocês podem até perguntar, comentar, né? Quem ficou desde o início, se ajudou vocês. Depois compartilhem com outras pessoas se vocês acharam interessante. Mas o que eu queria, né? Que vocês entendessem. Depois, se vocês quiserem pesquisar ou me pedir lá no direct a live, que eu conto um pouquinho da minha história, que eu conto um pouco mais detalhadamente tudo isso. Mas o que eu queria que vocês entendessem? E de fato, assim, eu tenho certeza que Deus me trouxe até aqui e que a minha espera é tão longa, né, e que eu ainda espero, enfim, né, ainda tenho esse período de espera, eu tenho certeza que é para algo maior, né, eu tenho essa convicção. E hoje ainda, né, quando eu falo com as pessoas, depois faz 4 anos já que eu desenvolvi a simbólica das cores, e quando eu olho para os frutos do meu trabalho, quando eu olho para os frutos da minha missão, eu tenho certeza que se eu tivesse casado eu não teria conseguido fazer tudo isso. Se eu tivesse com filhos, né, claro que eu teria uma outra missão, que talvez seja ainda mais nobre, né, que é a maternidade, mas talvez Deus quis que eu tivesse isso antes, que eu fizesse isso antes. Então, o que eu preciso entender? Que se eu entreguei minha vida nas mãos de Deus, que se eu quero que Ele faça realmente a vontade dEle, então eu preciso confiar que Ele sabe mais e que só Ele, né, enfim, sabe, né, aquilo que eu vou ser plenamente feliz. Eu preciso confiar que Ele sabe o que é melhor para mim na perspectiva da eternidade. Não numa semana, não num mês. E, gente, uma coisa muitíssimo importante, tá? Muitíssimo importante. Muito importante. É muito melhor a gente demorar mais para casar, mas casar com uma pessoa que a gente de fato admira, que a gente de fato tenha mais do que valores em comum, tá? Então, vários relacionamentos anteriores meus, o que eu fazia como católica? Eu escolhia pela bondade, né? A pessoa era uma pessoa muito boa, mas não basta isso é amizade, não basta a pessoa ser boa para que Deus queira unir em matrimônio essas duas pessoas. Então, o que a gente precisa entender, nós católicas? Que para o homem, tá? Para o homem existem requisitos diferentes de escolha, né? Os homens, eles são mais racionais, os homens, eles escolhem realmente pelos valores, pela atração física, os homens sentem atração física por mais mulheres do que, né? Proporcionalmente, os homens, eles têm muito mais atração por diferentes mulheres do que nós por diferentes homens. Então, parece que Deus realmente quis que o nosso olhar estivesse mais focado, né? Que o nosso olhar não estivesse disperso nisso. Por que talvez isso acontece? Isso são suposições minhas, são hipóteses minhas. Porque talvez Deus quis que nós mulheres fôssemos o outro fator, né? Os homens pela atração física e pela atração de valores. Mas nós mulheres temos que contar com o sentimento, com essa coisa intangível que acontece, que ninguém explica. Por que o meu coração é atraído por determinada pessoa e não tanto por outras, né? Então, por que o meu coração se sente atraído por aquele homem e não pelos outros homens? Então, se eu deixar só a razão escolher, eu vou tentar ter a cabeça de um homem escolhendo. E eu não sou homem. Deus não quis que eu fosse homem. Deus quis que eu fosse mais sentimental. E é claro, eu não posso deixar que o meu sentimento guie sem saber se aquela é uma pessoa boa. Eu tenho que usar a razão também. Mas a razão, ela não pode ser o fator predominante de escolha como seria de um homem. A atração física não pode ser a razão predominante, a questão predominante como seria de um homem. Então, é nessa completude, né, pensando que nós somos corpo, mente, alma e coração, e que as mulheres escolhem mais pelo coração e pela alma, e os homens pelo corpo e pela mente, né? Então, vejam que Deus quis que fosse a completude do homem escolhendo e da mulher escolhendo, para que ambos, quando se juntarem, não tenham dúvidas um do outro, né? Que os dois realmente consigam perceber
que há uma complementariedade, mas cada um precisa seguir o seu coração na escolha, cada um precisa seguir os seus critérios na escolha. E quem colocou esses critérios, a gente precisa confiar que foi Deus que colocou esses critérios. Então, não abram mão dos critérios do coração de vocês. Vocês mulheres, não abram mão desses critérios, porque a gente precisa confiar que é Deus que age através deles. Que tem sim o amor como uma decisão, principalmente depois do casamento, né? Que aí vem as dificuldades. Precisa ser uma decisão, uma escolha diária, mas nós precisamos pensar que no momento anterior, quando eu escolho alguém, eu preciso contar com aquele clique intangível, aquilo que eu não sei explicar, do porquê que o meu coração se sente atraído por essa pessoa ou por outra. Então pensem, eu tenho o fator objetivo do amor como decisão, mas que ele funciona muito mais para o homem. E que nós temos sim a decisão, até porque, se o teu coração, lá do início, né? Se o teu coração tá atraído por alguém que te leva a se afastar de Deus, por mais que ele tá doendo, você tem que se afastar dele, né? Então, você não pode agir só pelo coração. Mas na hora de escolher, o teu coração tem que se juntar à tua razão para que ambos escolham com toda a plenitude do teu ser enquanto mulher. Então, pensem nisso, tá? Não pode ser só coração, mas também não pode ser só razão. Ó, a Dani tá falando que ela casou com 38 anos. E certamente, Dani, você deve olhar hoje pro teu passado e pensar assim, se eu soubesse que eu ia casar com 38 anos, ia ser uma pessoa tão legal, eu teria sido mais calma na espera. Então, eu tenho certeza que você pensa assim, né? Então, vale a pena, ela mesma tá escrevendo, né? Vale a pena confiar e esperar em Deus. Eu tenho certeza que sim, porque Deus não erra nas suas escolhas. Ele não erra nas suas promessas, porque ele não coloca no nosso coração nada que não seja realizável, como diria Santa Teresinha. Então é isso que a gente precisa entender, tá? Que a nossa vida pode mudar a qualquer momento. Que não tem idade certa ou errada se eu faço a vontade de Deus. Que não é porque eu sou virtuosa, porque eu sou pouco virtuosa, porque eu sou merecedora ou porque eu não sou merecedora, porque afinal a gente não merece nada, nada, nada. Então eu preciso entender que tudo é bondade de Deus, tudo é dom de Deus. E que se ele se demora comigo, não é porque eu sou especial, né? Não, é porque ele entendeu que aquela cruz da espera para o casamento, para mim, é a menor cruz possível. E como ele sabe mais, ele sabe que vai valer a pena a espera. E que ele vai compensar a espera. E que quando chegar, a gente vai que nem mulher de dores de parto. Não falam que ela esquece até aquilo que ela passou antes? Então, acho que deve acontecer isso realmente com quem espera e sabe que quando chega e a gente pensa, ainda bem que eu não casei com todas as pessoas antes disso. Ainda bem que não deu certo os meus outros relacionamentos. A Dani deve estar pensando isso hoje. Ainda bem que ela esperou. Ainda bem que ela não casou com os outros anteriores, né? Então, confia. E que a tua espera seja andando, né? Quando a gente fala em esperança, não é esperar, é esperança. A esperança, ela pressupõe ação, ela pressupõe algo que está em movimento. Ela não é algo parado, não é algo estático. Então, não para a tua vida para esperar, né? Anda, continua, faz o teu melhor, dá o teu melhor pro mundo, seja a melhor mulher que você puder, a melhor ser humano que você puder, para que quando chegar, você esteja o melhor possível, né? Mas que a pessoa não te encontre despedaçada, esperando, né? Com a vida parada, não. Que ela te encontre andando, feliz, em movimento, né? Plena, frutificando. E aí sim, você se torna uma mulher que valeu a pena também a pessoa esperar. Gente, um beijo, espero que vocês tenham gostado, depois comentem, compartilhem, acho que vale a pena outras mulheres, acho que tem muitas mulheres nessa situação. De novo, não é só para mulheres solteiras, é qualquer fase anterior ao casamento é uma espera, então pensem nisso, tá? Não dá para parar a vida achando que vai casar amanhã, tá? Então continuem, sigam firme e quem já encontrou, não deixem de incentivar outras mulheres a esperar, mas esperar em Deus, né? Esperar a vontade de Deus realmente, né? Não tentar resolver as coisas pelas próprias mãos. Carol, eu tenho esse pensamento, ainda bem que ainda não casei, me ajudou muito a amadurecer como mulher. É isso, Carol, é importante a gente ter essa clareza, né? Às vezes a gente quer resolver rápido, mas no fim das contas, quando termina, né? A mesma coisa que eu passei também, de olhar pra trás e pensar, ainda bem que eu não casei antes, né? Ainda bem que eu não casei com as pessoas que já passaram por mim, porque eu tenho certeza que o melhor ainda está por vir. Então, um beijo, que vocês mantenham a esperança no coração, sempre, sempre, alegria sempre, e que a gente, quando chegar a pessoa nos encontre sorrindo, tá bom?
Um beijo e até o próximo vídeo.